Olá, estudantes do oitavo ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 42 da matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos falar sobre energia solar. Vamos falar da energia solar como um compromisso socioambiental e vamos falar da importância da energia solar na produção de energia elétrica no Brasil. A gente já falou nas nossas aulas anteriores, algumas aulas atrás, como ocorria a produção de energia elétrica a partir da energia solar. Os painéis fotovoltaicos ou como ocorria o aquecimento da água através da energia solar, enfim. Na aula de hoje nós vamos falar o uso da energia solar no Brasil como um compromisso socioambiental e no mundo como um todo. Qual a importância da energia solar para sustentabilidade do nosso planeta, para a preservação ambiental de maneira geral. Os objetivos específicos da nossa aula de hoje são conhecer como a energia solar pode influenciar na produção de energia elétrica no Brasil, como que ela pode impactar, se é positiva, negativamente, enfim, ela consegue suprir a demanda do Brasil, a energia solar consegue suprir a demanda do Brasil ou não. A gente vai falar dessa influência e vamos apresentar algumas políticas criadas com o objetivo de incentivar a produção de energia elétrica através da energia solar. O governo, como um todo, eles criam políticas públicas. Essas políticas públicas impactam nas pessoas que produzem energia solar, que convertem a energia solar em energia elétrica e distribuem para a rede. Para as grandes concessionárias de energia, aqui na nossa região, se não me engano é a Celesc, que distribui a energia para as nossas casas, para as nossas residências, para a iluminação pública, para as indústrias, enfim, como ocorrem essas políticas, como essas políticas influenciam na produção de energia solar, através da energia solar, produção de energia elétrica através da energia solar. Antes da gente começar, preciso que vocês tenham em mãos o caderno e o penal de vocês, façam as anotações necessárias das definições, dessas políticas públicas, os conceitos, a ideia por trás delas. E essas anotações eu tenho certeza que futuramente vocês vão utilizar quando forem fazer o exercício, forem fazer uma avaliação ou simplesmente quando precisarem relembrar o conteúdo que a gente trabalhou aqui na nossa aula de hoje. Vamos começar então. Produção de energia elétrica. A maior parte da geração de energia do mundo vem de combustíveis fósseis e não renováveis. Nós já comentamos anteriormente, os combustíveis fósseis, eles não são renováveis. Por quê? Porque eles levam um grande período de tempo, de milhões de anos para se formarem. Seja o carvão mineral, seja o petróleo ou a gasolina, enfim, o diesel que são extraídos do petróleo, eles levam um grande período de tempo para se renovarem. Então, eles são classificados como não renováveis, certo? Dentre os principais desafios para o século XXI, a Organização das Nações Unidas destaca a erradicação da pobreza e o combate às mudanças climáticas. Então, nós temos dois grandes desafios para esse século. Nós acabamos de começar. Erradicar a pobreza, todos os países, de todas as pessoas, e combater as mudanças climáticas. Combater essa elevação da temperatura média global, aquecimento global que nós sempre comentamos. O setor de geração de eletricidade e calor é o maior responsável pela emissão de gases de efeito estufa, seguindo pelo transporte e a indústria. Então, a produção de energia elétrica através das termoelétricas é o maior responsável pela emissão de gases do efeito estufa. E esses gases do efeito estufa provocam o quê? Mudanças climáticas, alteração da temperatura média do planeta. Então, nós devemos procurar fontes alternativas, fontes renováveis de produção de energia elétrica para reduzir as mudanças climáticas e deixar de utilizar as termoelétricas para produzir a energia elétrica. Tá certo?
Nesse contexto, a atuação no combate às mudanças climáticas deve iniciar-se pelo reconhecimento de que a emissão de gases de efeito estufa é uma falha de mercado e, portanto, requer a atuação do Estado no estabelecimento de políticas públicas que possam tentar corrigir essa atividade negativa. Nós, individualmente, não conseguimos mudar essa emissão dos gases do efeito estufa de maneira significativa. Mas se o Estado, se os governos do mundo todo, eles pensarem, elaborarem políticas que facilitem o acesso das pessoas a, por exemplo, painéis solares ou a outras fontes de energia renovável, a emissão de gases poluentes, a emissão de gases de efeito estufa seria reduzida consideravelmente. Porque as pessoas aceitam essa ideia da sustentabilidade, mas em virtude do grande custo e da falta de investimento por parte do poder público, não compensa, não é viável, não tem como as pessoas terem acesso a essas fontes alternativas de energia elétrica. Assim sendo, diversos países têm adotado formas regulatórias de incentivo à produção de energia proveniente de fontes de baixo impacto ambiental e principalmente de fontes renováveis. Então, muitos países têm adotado essas políticas públicas, têm criado incentivos para as pessoas buscarem fontes alternativas de energia elétrica, que causem menos impacto ao meio ambiente e que não emitam gases do efeito estufa. Os painéis fotovoltaicos são formados por um conjunto de células fotovoltaicas que podem ser interconectadas de forma a permitir a montagem de arranjos modulares que, em conjunto, podem aumentar a capacidade de geração de energia elétrica. O que isso quer dizer? Quer dizer que elas têm vários formatos, são geralmente quadradinhos, retangulares, mas você pode montar elas de várias formas. Eu tenho uma chaminé no meio do meu telhado. Então, você vai pegar vários painéis fotovoltaicos desses e vai circular a sua chaminé. Não tem problema, porque ela não é uma chapa grande ou um painel muito grande que impossibilite você colocar no teu telhado só porque tem uma chaminé lá. Não, você consegue modular ela, colocar uma do lado da outra e conectar, interconectar uma com a outra. Cerca de 80% das células fotovoltaicas são fabricadas a partir de silício cristalino e 20% utilizam filmes finos. Então, a fabricação desses painéis solares. Por sua vez, o silício cristalino é obtido a partir do quartzo, que deve ser purificado até o grau solar, que exige 99,99999% de pureza. Então, tem que ser um quartzo, um silício extremamente puro. O Brasil possui jazidas de quartzo de alta pureza, mas ainda não desenvolveu a tecnologia necessária para obter silício com grau solar. Aí é que entra a iniciativa científica, do desenvolvimento científico. Nesse caso, estudos cada vez mais aprofundados são necessários. Você estudar, ter um grande grau de conhecimento, você se especializar nessas áreas de inovação, de tecnologia, de sustentabilidade com relação aos painéis solares, para desenvolver a tecnologia necessária para obter o silício no grau solar, obter esse silício extremamente puro. O Brasil tem as maiores jazidas de alta pureza do quartzo, mas ele não tem a tecnologia necessária para refinar ele. Então, apesar de você ter o ouro na mão, entre aspas, você não sabe o que fazer com ele, você não sabe utilizar. E aí é que está o desenvolvimento tecnológico. Nós, no Brasil, precisamos desenvolver a nossa tecnologia, desenvolver o pensamento científico e o nosso conhecimento tecnológico nas mais diversas áreas. E a geração de energia fotovoltaica. Em razão do seu vasto território e da alta irradiação solar,
O Brasil pode ampliar consideravelmente a participação da fonte solar fotovoltaica em sua matriz energética. Nós podemos incorporar esses painéis fotovoltaicos para a produção de energia elétrica a nível nacional, do país todo. Nós temos uma grande quantidade de radiação solar nas mais diversas áreas. Aqui para o sul é que a aparição do sol se torna um pouquinho mais difícil, mas no norte, no nordeste, no centro-oeste, a quantidade de luz solar durante o dia, o período diurno, é muito grande. Então a produção de energia elétrica seria consideravelmente grande também. A empresa de pesquisa energética, a PEP, do Ministério de Minas e Energia, estima que o equivalente a todo o consumo de energia elétrica de 2011 poderia ser gerado com 2.400 km² de painéis fotovoltaicos, o que corresponde a menos de 0,03% do território nacional. Com apenas 2.400 km², claro, se a gente for pensar assim, é uma área grande, mas em comparação com o território nacional, com o Brasil como um todo, equivale a 0,03% do território. Se ele fosse todo de painéis solares, seria o suficiente energia, produziria energia suficiente para todo o consumo do país de 2011. Então, é uma área relativamente pequena para a quantidade de energia elétrica produzida. Somente no segmento residencial, com os sistemas solares instalados nos telhados das residências, seria possível gerar o equivalente a 165 gigawatts de energia elétrica. E em 2020 foram consumidos no segmento residencial também aproximadamente 148 gigawatts de energia. O que quer dizer que, se no Brasil todas as pessoas, todas as residências, todas as casas tivessem um painel solar instalado, ou nos seus telhados, vários painéis solares, enfim, nós teríamos a energia, nós produziríamos a energia necessária para suprir todas as residências. Então, todas as residências com painéis solares supriria a energia gasta pela sua residência e pela residência de todos os habitantes de todas as residências do Brasil. Tem uma equivalência. Claro que a indústria ela consome uma energia muito maior, mas aí nós temos as hidrelétricas, e as hidrelétricas supririam esse restante da energia elétrica que não seria produzido pelos painéis solares. O Brasil tem potencial para gerar dezenas de milhares de gigawatts-hora de energia solar, muito mais do que a soma de todas as demais fontes juntas. O problema é, faltam políticas públicas, falta incentivo do governo para as pessoas comprarem esses painéis solares, ou os painéis solares são muito caros para serem adquiridos por todas as pessoas. O Brasil possui legislações que favorecem o avanço da energia solar fotovoltaica, embora não sejam suficientes para contemplar grande parte da nossa capacidade. Para que essa tecnologia se torne mais competitiva, é necessário desenvolver políticas públicas para o desenvolvimento da pesquisa, inovação e tecnologia, redução de custos, acesso facilitado a créditos e isenção, redução de burocracias e encargos. Ou seja, se você quer colocar um painel solar na sua casa, além de você ter um gasto muito grande na compra e na instalação desses painéis solares, você vai ter problemas com a burocracia, regulação desses painéis solares, você vai ter alguns gastos com encargos públicos, vai ter dificuldade ao acesso dos seus créditos. Você produziu mais energia do que gastou, você deve ter alguns créditos quanto a isso, certo? Você deve receber do governo, enfim. E isso é difícil. Então, quanto mais inovação nós tivermos, mais tecnologia nós tivermos com relação aos painéis fotovoltaicos, mais barato eles vão ser
de mais acesso, de maior facilidade, com menor custo, enfim. O desenvolvimento científico nessa área deve ser priorizado justamente para baratear os custos dos painéis solares e eles estarem disponíveis com maior facilidade para as pessoas. Atualmente, os principais mecanismos aplicados no mundo de incentivo à utilização das fontes renováveis de energia são os sistemas feed-in, sistema de leilão e os sistemas de cotas. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. O sistema feed-in são empresas de energia, as empresas de energia são obrigadas a comprar totalmente ou parcialmente a energia elétrica gerada a partir de fontes renováveis, remunerando o produtor pelo valor que é estipulado pelo governo através de tarifas especiais, também chamadas preços prêmio, normalmente diferenciadas por bandas tecnológicas. As tarifas mais elevadas que as provenientes de fontes tradicionais em cada país são custeadas por todos os consumidores de energia elétrica. Ou seja, nesse sistema, o produtor tem os painéis solares na sua casa, ele produziu uma energia maior do que a que ele gastou na sua residência, energia elétrica maior do que ele gastou na sua residência. O excedente vai ser liberado na rede. Aí as empresas de energia, no nosso caso a Celesc, teria de comprar essa energia em excesso. Então, o produtor da residência ali, dessa energia solar, dessa energia elétrica, ele vai receber da Celesc. Só que, como tem um custo maior, aí vai aumentar as bandeiras da produção de energia elétrica. A Celesc vai gastar um pouco mais e somos nós, todos nós, consumidores de energia elétrica, que vamos pagar um pouco mais caro nessa energia. Aí é que tá, você produz sua energia, mas às vezes você tem dificuldade nesse recebimento por parte da empresa geradora de energia. No sistema de leilão, são definidos reservas de mercado para um montante de fontes alternativas de energia renovável por um órgão regulador. Em seguida, é organizado um processo de disputa pelos direitos de fornecimento do montante previamente reservados. As concessionárias de energia são obrigadas, então, a pagar aos produtores participantes do leilão a tarifa definida no mesmo. Isso significa que as propostas com menores valores vencem até que se atinja a quantidade de energia a ser contratada. Um sistema de leilão vai acumulando esse excedente produzido de energia que você não gastou na sua residência e vai acumulando uma espécie de bateria, vamos dizer assim. Quando atinge um montante que foi liberado para a rede, uma grande quantidade de energia, essa grande quantidade de energia é leiloada de uma única vez. E a empresa fornecedora de energia elétrica que pagar o menor valor, que vencer pagando o menor valor, ela paga esse valor para o proprietário da energia, para o produtor da energia, e é liberado para ela fornecer essa energia para o restante da população. Mais ou menos nessa ideia, como se fosse comprar uma bateria. Concessionária de energia, Celesc, por exemplo, ela iria comprar uma bateria dos produtores e ela poderia distribuir na sua rede essa energia comprada. E já no sistema de cotas é baseado em definir uma cota de toda a energia elétrica vendida pelas empresas de energia, as concessionárias distribuidoras, em um mercado. E essa deve ser gerada por fontes alternativas de energia renovável. Ou seja, é estipulado cotas de energia. 10% de toda a energia produzida ou distribuída pela Celesc tem de ser proveniente de fontes alternativas de energia renovável. Ou seja, 10% tem que ser proveniente de energia solar ou energia eólica, por exemplo, das hidrelétricas também. Então, são cotas de energia que você tem que ter
para a produção de energia renovável. Você não pode simplesmente produzir a partir das termoelétricas. Então, é justamente para tentar equilibrar essa produção de energia elétrica através das termoelétricas e a energia elétrica através das fontes renováveis de energia. Mais ou menos essa é a ideia. Então, com base na nossa aula, a gente percebe que as políticas públicas estão começando ainda, que elas não proveem um incentivo para que toda a população, que todas as pessoas tenham acesso a essas fontes renováveis de produção de energia elétrica. Então, falta ainda desenvolver mais políticas públicas nesse sentido, baratear esses custos. Tá certo? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Ficou alguma dúvida? Retoma o vídeo, assiste ele novamente, faz as pausas necessárias para as anotações e nos vemos na nossa próxima aula.